Comentários e entrevistas sobre política. Olá, hoje estamos apresentando mais um capítulo da nossa programação Momento Democrático, com o Luiz Aranha Machado, que talvez seja um dos mais importantes historiadores da economia do país, e meu dileto amigo. E nós vamos bater um papo sobre a economia brasileira, como vem se desenvolvendo e seu histórico. Luiz, olha, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Momento Democrático, e é sempre uma alegria revê-lo em todo momento. E vamos começar com o começo. Luiz é um professor, foi chefe de departamento, diretor da FAAP, e tem um histórico bem longo na área acadêmica. Mas, Luiz, conta para nós um pouco a tua vida, o que você fez e o que você destaca como sendo uma coisa que te marcou, coisas que te marcaram nesse trajeto. Bom, Ronaldo, primeiro eu quero começar agradecendo o convite. É uma satisfação também recíproca revê-lo. E vamos lá. Bom, minha história é uma história até a certo ponto engraçada, porque eu cresci jogando bola, né? Embora eu seja baixinho, eu joguei em alto rendimento basquete até 18 anos na seleção paulista brasileira e achava que o meu mundo ia ser esse. Quando eu vi que tinha 1,70 m, eu falei, olha, vai ser complicado continuar nesse negócio. Então eu pedi dispensa de uma seleção brasileira juvenil, porque coincidiu com o vestibular do Mackenzie. E eu queria fazer Mackenzie. Meu pai perguntava, mas o Mackenzie é o melhor curso? Eu falei, não, mas é o melhor time. Então, quer dizer, a minha escolha de faculdade não é referência para ninguém. Quer dizer, eu escolhi a faculdade onde eu achava que tinha o melhor time de basquete. E não me arrependo. Acho que eu só cheguei até o final porque realmente o time foi espetacular. Ganhou várias vezes o campeonato da FUP. Se fosse federado, acho que seria um time que disputaria com qualquer equipe do primeiro nível no Brasil. Jogava o Oscar, jogava o Ferro, jogava o João Marino, jogava o Cadum. Então foi um período muito gostoso. E isso me fez gostar da faculdade, porque eu só passei a gostar de economia, na verdade, a partir do terceiro ano. Estranhamente, por causa de matemática financeira. Eu que sempre fugi das matérias de exatas, eu achei que matemática financeira é uma matéria muito útil. Eu falei, agora eu estou vendo onde é que eu vou usar na minha vida. Aí acabei fazendo economia, também por acaso acabei caindo de paraquedas na docência, né? Eu fiz um curso de formação de professores do Convívio, que era uma entidade que dava cursos de formação política para estudantes no Brasil inteiro. Aí recebi um convite da FAAP, entrei na FAAP, depois dei aula também no Mackenzie, embora eu tenha sido formado pelo Mackenzie, eu sempre estive muito mais vinculado, me sentia muito mais à vontade na FAAP, e acabei ficando nessa vida por 35 anos. Embora eu nunca tenha largado totalmente a atividade de consultoria, a iniciativa privada, vamos dizer assim, a docência foi a minha principal atividade durante 35 anos. Então, acho que, em resumo, isso daí explica a minha vida. Eu sempre vi você sempre apaixonado pelo que você fez, sempre. Eu sempre, quando encontrava com você, eu via essa chama, né? A morte do Pastore, de alguma forma, também te abalou aí? Porque eu também fiquei bem abalado com a morte dele. Era uma pessoa incrível e não estava no programa, né? Simplesmente. O que você tem de falar do Pastore para a economia brasileira, o que ele representa? Olha, a minha relação com o Pastore não foi tão próxima como de outros economistas, mas eu o conhecia, o convidei algumas vezes a dar palestras ou, enfim, conferências na FAAP. Ele sempre foi muito gentil em atender-me, e ultimamente eu o via na academia do Pinheiros. Ele ia com uma certa regularidade com a mulher dele fazer lá ginástica na parte da manhã. E nós nos cumprimentávamos, mas nunca tive muita intimidade com o Pastore. Agora, reconheço nele um dos grandes nomes
da economia brasileira, um cara que foi fundamental para o fortalecimento da economia quantitativa, né, porque ele sempre esteve ligado à estatística, à econometria, e hoje isso é uma ferramenta fundamental para todo mundo que desenvolve aí trabalhos na área de análise ou na área de formulação de políticas públicas. Então, senti muito, mas eu confesso que eu não tinha uma intimidade muito grande com ele. Tá. Agora, vamos falando em econometria e essas coisas já numéricas, entrando no mérito da economia, o teto de gasto do Henrique Meirelles foi também um marco, né? Foi uma coisa que, de uma certa forma, deixou o seu histórico aí, e agora nós estamos entrando numa outra esfera, que é o arcabouço fiscal, né? Então, parece que era muito rígido o teto fiscal e estamos entrando nessa nova experiência, nesse novo modelo. É uma peça articulada ou falta algum componente para não desandar? Olha, o teto de gastos foi algo muito necessário e eu diria que foi adequado para o momento em que foi lançado. Ele era rígido e tinha que ser. A sua substituição agora deixa aí uma série de pontos de interrogação. Dia 1º agora, eu conversei com o ministro e embaixador Recupero para cumprimentá-lo pelos 87 anos de vida, e eu falei que estava comemorando também os 30 anos do real. E ele falou, Machado, eu acho que a estabilidade nós aprendemos, mas a parte fiscal nós ainda não aprendemos. Eu ainda acho que existem uma série de arestas que precisam ser preenchidas e não sei se o arcabouço faz esse papel. Então, eu acho que é um setor, vamos dizer assim, que nós temos que estar permanentemente de olhos abertos e vigilantes, porque a sensação que eu tenho é que esse governo, se der moleza, ele sai gastando sem maior responsabilidade. Isso é uma coisa interessante, né? Você que estuda história da economia, nós já entendemos o que dá certo e o que não dá certo, de uma certa forma. A gente sabe quais são os movimentos econômicos, de macroeconômicos, que podem desandar e voltar a ter inflação, etc. Por que os governos não aprendem? Olha, exercer o poder não deve ser fácil. Eu confesso que a minha experiência no setor público é muito curta e não é referência para isso. Mas o que eu noto é que muita gente muda a cabeça quando chega no governo, por um lado e por outro. Tá? Eu conheço pessoas que eram muito mais estatizantes e quando chegaram e tiveram uma experiência concreta no governo, viram que a coisa não é brincadeira e tiveram que reconhecer que o Estado muitas vezes é maior do que seria necessário. Mas a recíproca é verdadeira. Tem muita gente que chega no governo e acha que pode fazer qualquer coisa e não respeita os limites impostos basicamente pela lei da escassez, né? Afinal de contas, como economista, a gente tem que reconhecer isso. Se não houvesse a lei da escassez, não precisaria ter economia. Só que aí é um mundo irreal. No mundo real, os recursos são escassos. Precisam ser bem alocados e bem administrados. E aí você tem duas coisas diferentes. Às vezes você tem um problema de má alocação. Às vezes você tem um problema de má administração de recursos. Agora mesmo, nós tivemos aqui a reunião aí dos ministros do G20 e a proposta que o Haddad lançou foi a da taxação dos super ricos e assim por diante. E eu, comentando esse assunto, eu falo, olha, taxar é uma coisa, não há como negar muito a necessidade de fazer alguma coisa nesse campo. Agora, como resolver é difícil. Taxar para o governo depois gastar mal, que é o que normalmente ocorre, não é a solução. Tem muito super rico que prefere ele mesmo criar sua fundação ou fazer doações para organizações não governamentais, porque acreditam mais na eficiência dessas formas do que na própria governo. E o ano passado, aliás, esse ano, nós entramos no ano da reforma tributária, que foi aprovada no finalzinho do ano, mas vai ser regulamentada agora
e traz alguns elementos, não é surpresa, mas elementos que nos preocupam, que é a centralização de novo da distribuição de dinheiro no poder central. Eu não sei se esse tem vantagem e desvantagem a reforma. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e qual é o conselho que você dá a esses políticos que vão regulamentar a reforma? A principal vantagem é a tentativa de simplificação. Poderia ser maior do que efetivamente foi, mas, de qualquer maneira, há uma tentativa de simplificação, o que é fundamental, porque o nosso cipoal tributário é um dos principais obstáculos aí à busca de maior produtividade e de maior competitividade da economia brasileira. Então, a simplificação, eu acho que é a grande vantagem. Eu acho que há uma tentativa de fazer uma mudança estrutural, porque nas últimas décadas, o que vinha sendo feito no campo tributário era uma espécie de uma colcha de retalhos. Você tentava fazer uma coisa num canto, mas descobria no outro. A ideia do cobertor curto. Você cobria a cabeça, sobrava o pé. Então, agora tenta-se fazer alguma coisa estrutural. As desvantagens, como era esperado num regime democrático, e sobretudo num presidencialismo de coalizão ou de cooptação como o nosso, ela chega muito desidratada. A proposta que foi aprovada é diferente da proposta inicialmente apresentada. Cria uma série de exceções que não seriam desejáveis. E você já apontou um dos grandes problemas. Ela não resolve bem, aliás, não resolve nada, a questão da centralização de recursos. E de tal maneira que nós corremos o risco de, daqui a pouco, continuarmos a ver governadores e prefeitos de pires na mão indo a Brasília pedir recurso e se submetendo a qualquer imposição do governo central. Eu conversei nesses últimos 2 meses com pelo menos 10 prefeitos. E são prefeitos de cidades que são produtoras, eles não são consumidoras, né? Então, esse processo de você cobrar no destino vai afetar profundamente essas nossas cidades pequenas, né? Agudos, por exemplo, é o caso típico, né? Agudos você tem o Ambev e tem a antiga Duratex, que é um volume de ICMS assim imenso, né? O que você acha que esses prefeitos deveriam fazer para diminuir o impacto nas suas economias, ou qual é o diálogo que eles têm que ter com quem? Olha, Ronaldo, eu tenho que ser sincero. Eu acho que esse risco existia e é inevitável, porque você tem outros municípios que têm a característica diferente da de Agudos, que acabaram sendo beneficiados por essa proposta. Então, quando você vai fazer uma medida dessa natureza, você vai agradar alguns e não agradar a outros. Agora, Agudos tem uma grande vantagem. Ela está numa região altamente desenvolvida do estado de São Paulo, e além dela ter essas indústrias importantes, ela não deixa de ter um setor agro também pujante, que, aliás, é uma característica daquela região. É uma maravilha você transitar por aquelas estradas. Não tem um metro que não seja, como é que se diz? Trabalhado, agricultado. Então, eu acho que ela vai buscar um equilíbrio nisso aí, quem sabe dando maior, não digo respaldo, não digo grana, não digo subsídio, mas dando maior apoio ao setor que não foi tão duramente atingido pela reforma tributária, que é o agro. Mas você acha que os partidos políticos seriam um bom caminho para ajudar esses municípios? Ou são os deputados federais diretamente? No sentido de que alguns partidos conseguem ter, vamos dizer assim, uma participação dos seus parlamentares mais ou menos coesa, pode ser. Mas não esqueça que tem muito partido que não tem sequer controle sobre os seus quadros. E aí cada um acaba votando de acordo com seus interesses ou com a sua localização. Dependendo da base, ele vai caminhar num lado ou num outro, independentemente da orientação maior dos partidos. Entendi. E vamos voltar a alguns problemas crônicos desse país que sempre nos aflige de tempos em tempos, que é o caso da Previdência, né?
A Previdência, pelo menos em 2023, parece que, precisa confirmar, mas o déficit é de 400 bilhões de reais, né? E dentro desse quadro, um, um, um beneficiário do poder, do poder do Estado, né? Ele vale 8 vezes o mesmo beneficiário do setor privado, né? Dada essa condição, você acredita que nós vamos ter que reformular a nosso sistema de previdência, além do dado demográfico, né, que também estamos vivendo mais e nascendo menos pessoas, né? Então, isso, você encontra alguma equação para isso? A exemplo do que ocorreu agora com a reforma tributária, e talvez até de forma mais acentuada, a reforma da Previdência, que era absolutamente fundamental, ela ficou muito aquém do que se esperava. A desidratação da reforma da Previdência foi brutal. Então, quando ela foi aprovada, na forma em que foi aprovada, deixou a certeza de que nós, em pouco tempo, teríamos necessidade de uma nova reforma previdenciária. E é o que vai acontecer. Talvez essa necessidade seja mais premente, mais urgente do que se imaginava, porque vários dos problemas da Previdência não foram resolvidos com a reforma. Ela resolveu alguma coisa, mas deixou muita coisa em aberto. Uma delas é essa discrepância que você tem entre, vamos dizer assim, a remuneração de quem serve no setor público e de quem serve no setor privado. Mas é daquelas situações que é difícil de resolver. Por quê? Porque quem vai votar está no setor público. E é difícil o cara não olhar para o próprio bolso. Então, tem que torcer, tem que pressionar, tem que ver se os partidos fazem a parte deles, se as associações de classe fazem a parte delas, mas que nós vamos precisar de uma nova reforma da Previdência em pouco tempo, eu não tenho a menor dúvida. Vai ser um tipo assim, decidido por tipo de bancada, né? Bancada ruralista, bancada empresarial, bancada evangélica, esse grupo que vai se mexer, porque, na verdade, todos. Cada vez mais são esses grupos que têm influência na política brasileira, né? Não é? Se bem que está acontecendo uma coisa que a gente tem que reconhecer, Ronaldo. Está havendo, graças a cláusula de barreira, uma redução considerável do número de partidos. Bem Isso colocado. pode fazer com que haja uma melhora na nossa representação política, mas ainda falta. Por enquanto, as bancadas têm tido, vamos dizer assim, um papel mais importante do que propriamente os partidos. Hoje, na fundação que você participa, vocês estudam muito e tem pessoas de alto gabarito no PSD, o do Espaço Democrático, que estuda isto, né? E você pode dar uma nota para a gente sobre quantos partidos, no final daqui a 10 anos, nós realmente vamos ter com essas cláusulas de barreira? Não precisa nem citar o partido para não incomodar ninguém, mas hoje nós saímos de 39, estamos aí com 20 e poucos no Congresso. Quanto vai chegar aí e quando? A expectativa do Kassab, que é um estudioso nesse assunto, é um defensor dessa ideia, ele acha que a reforma política já está sendo feita via cláusula de barreira, é que a gente tenha alguma coisa em torno de 8 partidos, e se a gente considerar essa jabuticaba que o Brasil criou, que são as federações e etc., porque senão seriam uns 12, mas com essa jabuticaba eu acho que vão restar uns 8, e vamos dizer, está de bom tamanho, não precisa mais do que 8 para qualquer país funcionar. Não existem tantas, vamos dizer assim, ideologias nem falo, mas não existem tantas nuances programáticas que justifiquem a existência de mais do que 8 agremiações partidárias. É verdade. Agora, mudando um pouco de assunto, mas também uma coisa que está nos preocupando bastante, a gente tem visto o crime organizado se articulando institucionalmente.
o que era um trabalho de atacado deles passou a ser um trabalho de varejo, ou seja, eles já estão se Uhum. articulando para poder até legalizar suas operações, para se tornar menos vulnerável e criar uma massa de recursos que vai influir em eleições e influir no poder. Como é que você enxerga esse fenômeno, que não é só brasileiro, né? Mas quais são os elementos que a gente tem que se preocupar preocupar, não digo, mas que nós temos que agir para diminuir esse avanço desses criminosos, esses gangsters? Olha, Ronaldo, você agora, no final da pergunta, tocou numa coisa fundamental. Não é um problema só brasileiro. Há muitos anos atrás, o Moisés Naim, que foi ministro na Venezuela, que depois trabalhou para organismos multilaterais, escreveu um livro chamado Ilícito, que é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, porque ali ele chamava atenção para uma coisa. O crime estava dando banho na segurança de 10-0, uma goleada. Porque enquanto o crime internacional era organizado, era globalizado, o combate ao crime não era globalizado. Cada país tentava fazer as suas iniciativas. De lá para cá surgiram algumas tentativas de melhorar isso daí, como troca de informações entre polícias e assim por diante. Mas o que eu percebo é que o crime continua muito na frente do combate ao crime, vamos dizer assim. Eles são muito mais rápidos. Quando você pega o noticiário dos grandes crimes aí, os bandidos estão muito mais armados do que as polícias, do que as forças de repressão, e isso, infelizmente, a gente tem que reconhecer, foi competência deles e incompetência de quem devia combater o crime. Agora, deixou chegar onde chegou, no caso do Brasil, agora para solucionar é muito mais difícil. Você tem regiões em que a situação é pior do que em outras, embora em todas seja preocupante. Mas você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro está completamente fora de controle. O crime organizado e as milícias controlam o Rio de Janeiro, seja lá qual for o governador ou o prefeito. Então, é muito difícil de combater. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que cruzar os braços. Eu acho que existem estados, ao contrário, em que as coisas vêm acontecendo bem. Um deles é o Paraná, onde você teve uma... Não chegou a haver uma unificação das polícias, mas você tem uma articulação maior entre as polícias, o que é um passo fundamental, porque essa falta de como é que se diz, de entrosamento entre as polícias civil, militar, federal e etc., é um dos grandes problemas que continua, vamos dizer assim, dificultando uma maior eficiência no combate ao crime. Qual seria o papel do Banco Central e do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, num tipo de congelamento de bens, congelamento de contas, seguir o dinheiro, né? O americano sempre fala, follow the money, né? Talvez seja o mais rápido, porque hoje todo o sistema bancário é tudo digital, né? Então, na medida que você tiver uma suspensão de alguém, você congela e examina o dinheiro, ver se é ilícito ou não. Eu estou vendo muita preocupação de armamento, dispositivo, treinamento de pessoas, mas eu não estou vendo a ação na Receita Federal. Não é para falar também, né? Talvez seja esse um problema, que a segurança também tem que ficar na moita, né? Mas não é revelado, né? Você tem a mesma impressão ou não? Eu sei que alguma coisa está sendo feita, como você falou, na moita. Não adianta querer declarar muito, porque senão a bandidagem vai lá e se antecipa as ações. Mas talvez possa ser feito com mais, vamos dizer assim, eficácia. Agora, é fundamental que haja, como você falou, um entrosamento entre o Ministério da Fazenda, o Banco Central e as polícias para fazer esse tipo de coisa. E mais do que isso, dentro do Banco Central, a área que cuida da parte de processamento de dados, porque é por ali que você tem a possibilidade de, como você disse, seguir o dinheiro. O fim também,
seguindo os americanos, ele cansou de falar, segue o dinheiro que você chega na origem do problema. E no caso da bandidagem, é um dos exemplos claros de que isso pode acontecer. Vamos dar um retorno aí, uma marcha ré e falar um pouco sobre endividamento de governo. Todo mundo fica aí falando, olha, quando passar de tantos por cento do PIB a dívida, a gente já está passando para o sinal amarelo, depois para o vermelho. Nós estamos em que sinal? Nós estamos no sinal amarelo, o sinal verde. Como é que você enxerga esse endividamento público, dada essa ganância do atual governo, e não prestar atenção na despesa e só pensar em como gastar? Amarelo. Eu diria que o resultado do ano passado não foi tão ruim se a gente considerar que os precatórios foram jogados todos para a conta. Nem tudo você pode descontar do precatório, porque parte deles teria que cair naquele ano mesmo. Mas de 90 bilhões, né? Eram 90 bilhões, se não me engano, não é? Era 92. 92. Mas uma parte deles teriam que cair aqui. Claro que a estratégia do atual governo foi jogar toda a culpa para o governo anterior. Não é bem real. Mas, de qualquer maneira, ficou acima do que o governo esperava, que era, a promessa era 1%. Se puser todo o desconto dos precatórios, deu 1,3%. Se não puser, vai dar 1,6%, 1,7%. Certo. Não é um bom número, mas não é um número desesperador. Agora, resta ver daqui para frente, porque esse foi o primeiro ano, e eles tiveram que passar por uma série de acertos, de ajustes naturais de quem está começando a governar. Vamos ver daqui para frente. Saiu essa semana o resultado, por exemplo, só na Lei Rouanet, que é um negócio desse tamanhinho, você já teve um gasto muito maior do que nos últimos anos todos. Então, quer dizer, são determinados ralos que acabam sendo somados importantes. Então, como a preocupação do Lula nunca foi economizar, tem que reconhecer isso. Ele ganhou a eleição prometendo que ele ia gastar. O Haddad tem feito um esforço danado para se contrapor às tentativas do executivo. Mas ele nem sempre vai conseguir. É verdade. Uma coisa sempre que me preocupou foi a eficácia e a eficiência do que nós chamamos de renúncia fiscal, né? Eu não vejo, tem um personagem na minha vida que eu conheci, o Dr. Fernando Cardoso, que era o dono da Maná. Ele falava assim: no Brasil todo mundo acha, poucos observam e ninguém mede, né? E ele morreu o ano passado com 107 anos, uma figuraça. E ele falava isso, aí eu sempre ponho em questão quando as pessoas falam renúncia fiscal. Bom, 540 bilhões. Bom, e aí? A gente renuncia a 540 bilhões, briga por 150 bilhões ou 200 bilhões de déficit público, né? E ninguém fala nada, ninguém fala, ó, eu estou oferecendo 540 bilhões, o que esses 540 bilhões está trazendo de volta como benefício para a sociedade? Você não acha que a gente devia ter maior acuidade, maior cuidado em verificar a realidade o que o país tem de volta com essa renúncia? Foi um dos objetivos da reforma tributária, né, Ronaldo? Mas também aí ocorreram boa parte das desidratações. Tá? Quem obtém uma vantagem qualquer, depois para você tirar essa vantagem é extremamente difícil. Você que conhece também bem a economia, sabe que o Brasil industrializou-se com base na teoria da substituição das importações. Na teoria da substituição das importações, você cria uma série de vantagens para a empresa local para que ela possa se fortalecer e depois você vai tirando gradativamente essas vantagens para que haja uma maior concorrência. Quando você olha a indústria brasileira e a gente participa das reuniões da Fiesp, eu às vezes fico assustado, porque a choradeira continua a mesma.
eles pregam a liberdade em determinados assuntos, mas cada um gosta de um guarda-chuva no seu setor. Então, é contra a vinda de produto daqui, contra a vinda de produto dali, concorrência. O serviço agora, internacional também. Exatamente. Nossa. Exatamente. Agora que acabou esse leilão aí que vai ligar São Paulo a Campinas, Campinas a São Paulo, isso. Nossa, a choradeira da infraestrutura é enorme, né? Porque ganhou um consórcio. Qual foi o primeiro setor que foi? Qual foi o primeiro setor que gritou na hora quando falou em reforma tributária? A Zona Franca de Manaus. Exatamente. Você criou lá uma situação especial, teoricamente, por um tempo determinado. Esse tempo já foi prorrogado não sei quantas vezes e vai continuar, virou permanente. E esses planos que nós vivemos, você viveu, eu também vivi, nós temos idade para isso, Sudene, se lembra que você aplicava parte do seu imposto de renda nesses projetos todos? Foi um fracasso, não foi? Foi, porque tudo isso, na verdade, é um conjunto de casuísmos, né? Então, pode ter tido algum efeito num determinado momento. Eu conheço algumas empresas que foram ou construídas ou ampliadas com base no uso desses incentivos fiscais. Tinha o Fundo 157, isso, que foi um dos mais famosos. Exatamente. Bem lembrado. Mas é o que eu digo, esses casuísmos têm duração temporária. Se você não mexer na base, na estrutura que dá origem à criação dessas coisas, você não resolve nada. Já que estamos falando disso daí, vejam os planos heterodoxos. Eles artificializavam a economia, tabelando e congelando, mas não atacavam o problema na base. Quando tirava o artificialismo, a inflação voltava com mais vigor do que tinha antes. Verdade. Toda vez que se artificializa demais, esse acaba sendo o resultado. Parece aqueles remédios de emagrecer, né? Você emagrece 20 quilos, depois engorda 30. Ô, Luiz, uma pergunta aí que também que anda me incomodando muito é essa situação que nós vivemos, que talvez seja do subsídio também, subsídio, né, ou subvenção, sobre... tem áreas que estão exigindo desoneração da folha de pagamento, né, dizendo que isso é a salvação do emprego. Luiz, não é verdade. Tem setor que eu conheço que já passou do problema da crise, já ultrapassou o problema da crise, mas é o primeiro a levantar a bandeira para permanecer a desoneração. É mais uma situação de renúncia fiscal que o governo está tentando tirar fora e não está conseguindo, mas precisa tirar. Pelo menos na maioria dos setores. Não tem por que não onerar. Não é? Não sei. E aí, como é que vai fazer? Bom, aí nós pensamos de forma absolutamente igual, mas sabemos que tem muita gente que tem um discurso para o público, mas que no dia a dia, por baixo do pano, luta para conseguir manter desoneração e outras formas de vantagem. Eu chamo tudo isso de guarda-chuva. É generalizado. Cada um quer um tipo de guarda-chuva que atenda a seus interesses. Por isso que as reformas são difíceis de fazer. Porque, mesmo naquelas situações em que você fizer uma pesquisa geral, dá para ficar como está, você vai ter quase 100% de concordância. Não dá. Mas você desce um pouco como deve mexer, a coisa fica complicada. Porque cada um pensa muito mais nos interesses de si, do seu negócio, da sua empresa, do seu segmento, do que propriamente no país como um todo. O subsídio e a renúncia fiscal é como aquele sujeito que vem e fala, você não dá para empregar minha filha aí na sua faculdade? Aí você fala, bom, pode ser. Aí você pega e emprega, só que depois ela não deu certo. Aí você vai mandar embora o quê? A filha do ministro, né?
a esposa de um deputado, fica difícil. Então, é melhor você não empregar, né? Ou seja, você não pode empregar alguém que você não pode demitir, né? Eu acho que fica evidente que a gente não pode dar subvenção ou não pode dar renúncia fiscal que a gente não possa tirar, né? E é a mesma lei, né? Exatamente. Bom, vamos agora para a última pergunta, que é uma pergunta que você começou a deu uma passada aí, e que mudou a história do Brasil, né? Com o recupero também à frente, o próprio Ciro Gomes começou, e o Itamar Franco teve uma, um papel decisivo, né? É, nós estamos comemorando 30 anos, comemoramos 30 anos de Plano Real, e o que eu queria para você mostrasse para as pessoas o legado desse plano. Bom, eu sou fã do Plano Real. Desde o princípio. Como você falou, como economista, eu me dediquei muito à história econômica. Então, eu acompanhei durante muito tempo, eu era chefe de departamento, depois virei diretor de uma faculdade de economia de um país que tinha inflação de 2 dígitos ao mês. 20% era corriqueiro, nós chegamos a ter 80%, mas entre esse, vamos dizer assim, nesse intervalo, nós tivemos vários meses com inflação de 20 e poucos, 30 e poucos por cento. E eu lembro de quando eu era chamado para Paraninfo, eu falava, o que eu vou falar para esses alunos? Eles vão se formar e vão encontrar um mundo cor-de-rosa? Não, vão encontrar um mundo difícil, hostil, uma realidade complicada, diferente do resto do mundo, difícil de entender, mas que dava muito emprego para economista, não há dúvida, porque administrar recursos com inflação daquela não era coisa fácil. Muito bem. Quando vieram os planos heterodoxos, eu vou contar aqui uma novidade para você. O filho do Funaro, o mais novo, o Fernando, era meu aluno na época do Cruzado. E chegou um determinado momento que todo mundo elogiava o Cruzado. Todo mundo era fã do Sarney. Menos 2 pessoas, o Brizola e eu. Os alunos até brincavam. Vou achar, só você e o Brizola falam mal do plano. Eu falei, por motivos diferentes. Tá? Quando aconteceu, claro, fracassou, anos depois, eles me convidaram para ser paraninfo. A primeira vez que eu fui paraninfo da turma do filho do Funaro. E o Funaro era para ser o patrono. Eu falei, que saia justa. Se bem que eu nunca critiquei o Funaro pessoalmente. Eu achava que o governo não fazia a parte dele no Cruzado. No fim, o Funaro já estava doente, ele não foi, ele foi substituído pelo Serra, e a saia justa foi menor. Mas o que aconteceu no Cruzado e nos outros planos é que você criava o artifício via congelamento, tabelamento de preços, não mexia na estrutura e a coisa voltava ruim, com o governo continuando gastando mais do que devia, fazendo mais do que devia fazer. E o que acontecia? Cada plano foi tendo o resultado mais curto que o outro. A sociedade se antecipava quando percebia que a coisa não ia bem. Quando veio o real, eu primeiro levei um susto, porque a exemplo de 99% dos brasileiros, eu não entendi direito o que era aquele plano. Achei muito complicado. O RV, depois de não sei quanto tempo entra uma nova moeda. À medida que eu fui entendendo e vendo o plano sendo adotado, ele foi ganhando o meu respeito. E aí eu falei, bom, ele é diferente de tudo aquilo que se tentou até agora. Se eu critiquei tanto tudo aquilo que existiu até agora, eu não posso ser tão crítico com esse plano. Vamos dar um tempo para ele. Muito bem, veio a nova moeda, todo mundo achou que ia ser uma dificuldade, e nesse ponto o recupero foi um professor, porque ele já tinha assumido o ministério quando surgiu a moeda. Ele tem uma didática impressionante, ele fez com que qualquer brasileiro entendesse de forma simples que a coisa não era um bicho de 7 cabeças, e o Plano Real foi implementado, o objetivo inicial de jogar a inflação lá para baixo foi alcançado, e aí ficou aquela dúvida, será que é exemplo dos outros? A inflação vai baixar e depois volta? Hoje, 30 anos depois, a gente sabe que não voltou. Claro que a gente ainda tem uma inflação talvez um pouco mais alta para os padrões internacionais, mas ela está muito boa para os padrões brasileiros. Qual é a crítica? Mas o crescimento não é o mesmo.
o Plano Real não foi um plano de desenvolvimento, foi um plano de estabilização, vendo a estabilização como um pré-requisito para que o país vá buscar outros objetivos, entre os quais o crescimento. Então, eu acho que ele atingiu plenamente o objetivo. Tem gente que fala, mas o custo social foi alto. Eu respondo, alto seria o custo de manter o país como estava, com inflação daquele jeito. Porque tem muita gente da nossa roda que não tem noção do que era viver com uma inflação daquele tamanho. Detalhe, menos de 10% da população tinha conta bancária. O que aconteceu? Os bancos, eles automatizaram a remuneração noturna. Antigamente, você precisava pedir o overnight. Era o overnight. Chegou um determinado momento, os bancos fizeram isso naturalmente. Foi. Então, quem tinha conta bancária se defendia, pelo menos, em parte, do imposto inflacionário. Só que 90% ou mais da população brasileira não tinha essa defesa. Recorria ao supermercado. Fala-se muito milagre brasileiro. Fala-se muito milagre brasileiro, lá de 68 a 74, fala, milagre do brasileiro era conviver ganhando o que ganhava com uma inflação daquele tamanho. Sensacional. O Plano Real deu um fim nessa realidade e, para mim, ele merece todos os elogios possíveis. E você acha que nós vamos ter um plano fiscal nessa mesma... Porque o Plano Real foi um conjunto de erros e acertos e saiu real. O fiscal, nós podemos um dia chegar nessa esperança que também nós vamos aprender e sair dessa armadilha? Eu acho que nós demos um passo importante durante a vigência do Real, naquele período do tripé macroeconômico. Foi verdade. Você tinha como um dos pilares do tripé como é que se diz? O equilíbrio fiscal. A responsabilidade fiscal. Isso foi resultado de uma luta danada. Foi criada a lei de responsabilidade fiscal e ela foi respeitada. O próprio Palocci, quando assumiu no primeiro governo Lula, fez questão de manter aquilo intacto. O Palocci elogia o Palocci demais por causa disso. Foi um ótimo ministro, né? O Palocci foi incrível. Ele, dentro daquela condição que ele assumiu, controlar toda a área política do jeito que ele controlou para tirar o chapéu, né? Sem dúvida. Agora, depois, o problema é que você não tem a certeza da continuidade, né? Nessa mesma trajetória veio a Dilma com aquela loucura derrubaram o Palocci, né? Nova macroeconomia, sei lá o que é isso. E nós tivemos a maior crise da história, sem pandemia, sem problema de internacional, de banco, não sei aonde. Exatamente. Então, quer dizer, é torcer para que quem estiver lá em cima tenha a clara evidência de reconhecer. Não precisa ter superávit primário. É verdade. Se tiver déficit, tem que saber como financiá-lo. O que não pode deixar é a coisa escapar do controle. Luiz, olha, é uma delícia sempre falar com você. A gente sempre aprende muito. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E mais à frente aí vamos voltar lá mais um pouquinho, ver como é que se desenvolve a reforma fiscal e o arcabouço. A gente retorna aí para fazer uma reavaliação. Tá bom? Então, as últimas palavras... Muito obrigado. As suas últimas palavras. Fala aí o que você quer dar algum recado aí para os nossos jovens ou para os nossos empresários. O que você falaria aí? Eu sou brasileiro e não perco a esperança. Eu, graças ao basquete, em grande parte, eu tive a sorte de viajar muito. Sim. E eu passei por países complicados. Sim. Alguns que não tinham recursos humanos, alguns que não tinham recursos naturais. E o Brasil foi abençoado. Tem gente, claro que ela tem que ser qualificada, tem que ser preparada, mas tem gente esforçada, tem terra, tem energia, tem tudo. Ou seja, o país só não dá certo se nós, brasileiros, não fizermos a nossa parte. Quando eu digo nós, não é só o governo. Então, você perguntou o que eu acho que eu devo falar para a juventude. Não desistam do Brasil, não vão embora na primeira oportunidade, porque vocês vão ver que muitos vão se decepcionar e vão acabar voltando mais rápido do que imaginavam. Agora, fiquem atentos
Participem politicamente, participem da forma como você puder participar. Politicamente não é só votar. Participe na sua faculdade, no seu grêmio, no seu diretório, no seu sindicato, com todos os problemas que existem. As associações de classe, elas podem desempenhar um papel importante e todos eles têm papel importante no controle do exercício do poder, que eu acho que é o fundamental. Muito obrigado, Luiz. Até a próxima. Tchauzão. Tchau. Comentários e entrevistas sobre política.